Dependendo como você pensa, você vai ser taxado de louco. É assim nos dias atuais. As pessoas criminalizam tudo que elas não conseguem compreender. O que não está de acordo com os seus pequenos conceitos mentais, elas colocam de lado e taxam como loucura, né? Você pode ser de esquerda, que vão lhes chamar de esquerdopata, sim. Os esquerdistas são os piores, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Você pode ser de direita, vão te chamar de fascista. Você pode ser religioso, você pode ser ateu, você pode ser heterossexual, você pode ser homossexual. Desde que você esteja dentro de um grupo, desde que você esteja aderindo a conceitos coletivos, vão te chamar de uma coisa ou de outra, mas não vão te taxar de louco. Não vão te chamar de louco. Porque os loucos, nos dias atuais, são aqueles que pensam de forma diferente e são eles próprios, aqueles que são indivíduos. Aquele camarada que não adere a nenhum conceito coletivo, a nenhum grupo, a nenhuma ideologia, a nenhum partido, a nenhuma religião, a nenhuma depravação moral e psicológica, esse é taxado como louco. Te perdoam tudo hoje, te perdoam tudo, desde que você não seja um indivíduo, porque daí você será o louco. Daí você será o louco. Você pode ser da direita, da esquerda, você pode ser o que você quiser, mas você não pode ser um indivíduo, né? Todos os diferentes grupos combatem o indivíduo, né? Até a direita, até os conservadores, porque existem lá verdades prontas e acabadas já, regras muito bem estabelecidas, que se o sujeito questionar aquilo e não seguir, ele vai ser expulso do grupo. Ele vai ser o louco. E se ele não é de esquerda, se não é possível chamar ele de esquerdopata, ele vai ser o louco. Então assim é nos dias atuais, né? Uma pessoa me fez a seguinte pergunta nos comentários de um vídeo, o Luiz Felipe, a seguinte pergunta, eu vou ler aqui. Maro, o medo de ser taxado como louco, que parece não ser o seu caso, é o meu. Meu chapa, como você superou esse medo e iniciou esse canal falando sobre uma coisa que a maioria vê como loucura? Você perdeu o seu ciclo de amigos ou familiares, emprego, vizinhança, e é visto como um alienado, alienígena, estranho, e já pensaram em te internar em um hospício? Esse medo é o meu, de perder tudo e não poder me sustentar. Então, nós sermos nós mesmos, nos dias atuais, para além dos conceitos, para além das divisões, para além das ideologias, para além, né, de tudo que hoje está estabelecido coletivamente, é um desafio. É um desafio. O ser humano se assumir como indivíduo e viver intuitivamente e ser ele mesmo é um desafio e tanto, né? Quando você opta por ser um indivíduo, você terá poucos amigos, né? Nem do lado da esquerda e nem do lado da direita você terá amigos, porque nenhum desses dois lados tolera alguém que questiona os postulados do grupo, os mandamentos, as regras, né? Aquele que olha para além disso tudo, ele vai ser colocado de lado. E isso funciona assim. Isso funciona assim nos dois lados. Isso funciona assim nos dois lados. Você precisa vestir integralmente a vestimenta do grupo para ser aceito. E se a pessoa decide não vestir nenhuma vestimenta, como ela é enxergada? Essa pessoa é enxergada como um louco. Como um louco, né? Os loucos são aqueles que não vestem vestimenta alguma.
E que são eles. Né? Mas falo aqui da boa loucura. Falo da loucura sã, né? Que é aquela vivida, né? Vivida por pessoas intuitivas, que sentem dentro de si a intuição fluindo, funcionando e indicando caminhos. E uma pessoa assim, ela não quer se enquadrar em nada, ela quer apenas ser, ela quer fluir, ela quer navegar nesse rio da vida que corre para o grande oceano da vida. E é nisso que está a beleza da vida, de ser e estar nessa metamorfose da vida, porque nada é estagnado nessa vida. A vida é movimento, movimento constante, como Abdrushim mostrou em sua obra Na Luz da Verdade. A vida está para além dos conceitos humanos, para além da política, da economia, da religião, dos preceitos, das ordens. A vida está para além disso tudo, porque a vida é algo transcendental. Falo da verdadeira vida, do fluxo, da energia, dessa coisa que preenche o ser humano e faz com que ele se sinta vivo. E quem se sente vivo assim e olha para o mundo e descarta os conceitos, os grupalismos, as ideologias, e que busca ser ele mesmo em comunhão com essa energia, ele é taxado como louco. Quem sente a intuição ardendo dentro de si e recusa todas essas palhaçadas do mundo, seja do lado da direita ou da esquerda, ele é visto como um louco, ele é taxado como um louco, ele é colocado de lado, porque os diferentes grupos não sabem lidar com a individualidade, com a intuição daquele que está desperto e que vive no fluxo e no movimento da vida, que é uma metamorfose e recusa se sedimentar dentro de grupos, segundo conceitos. Então é preciso não ter medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Já fui prejudicado profissionalmente em entrevistas de trabalho, inúmeras situações em que eu fui colocado de lado porque fui visto como um ET, um alienígena. Se você é de um lado ou de outro, você vai conseguir adentrar um território favorável, porque seja um grupo ou outro, vai abrir espaço para você se você for de um grupo ou de outro. Mas se você não é de nenhum e você é um louco, então você encontrará maiores dificuldades para encontrar o seu lugar. Maiores dificuldades. Mas é muito mais emocionante viver assim. É desafiador. Você não terá certeza de nada vivendo assim. Você não saberá o que vai acontecer em sua vida. Você não saberá como será o dia seguinte. Tudo se torna movimento constante e metamorfose na vida daquele que está em conexão com algo maior, vivendo intuitivamente. E uma pessoa assim, ela se acostuma com esse movimento e quer estar nesse movimento e acaba não se adaptando ao sedentarismo existencial das pessoas, porque as pessoas hoje são sedentárias. Não falo do corpo, mas as pessoas são sedentárias em espírito, porque existe a indolência espiritual, o espírito dorme dentro das pessoas, e como elas estão numa sonolência e numa dormência, elas criam os seus grupos segundo suas concepções a partir da sonolência. Existem diferentes graus de sonolência, e segundo esses diferentes graus de sonolência, vão sendo criadas divisões dentro da sociedade, partidos, ideologias, religiões, conceitos, preceitos, normas, mandamentos. E dependendo do nível de sonolência do indivíduo, ele vai adentrando um grupo ou outro, vai sendo pescado, vai sendo arrebanhado.
Mas aquele que recusa tudo isso, porque quer viver intuitivamente, em harmonia com as energias espirituais, esse não vai encontrar guarida em nenhum grupo. E será chamado por todos os grupos de louco. Será chamado por todos os grupos de louco. Mas eu acredito que é nisso que está o barato da vida. Em nós não fazermos parte de coisa alguma, de nenhuma dessas porcarias imundas da vida terrena, mas nós simplesmente seguirmos no fluxo do rio da vida que desemboca no oceano da vida. O melhor, né? O mais profundo, o mais belo, aquilo que traz um maior contentamento é simplesmente navegar, sem se prender a nada, sem se preocupar com nada. E apenas ser um ser humano, um indivíduo, e seguir adiante, sempre adiante, sem se prender a nada. Porque, como Abdrushim disse, sempre adiante é do agrado de Deus. O ser humano precisa viver nessa metamorfose, precisa se metamorfosear constantemente para que possa se aprofundar em si mesmo. Isso não tem nada a ver com relativismo, com subjetivismo, mas se conhecer cada vez melhor. E quem busca se conhecer cada vez melhor, ele não se prende às coisas, a partidos, a ideologias, porque conforme vai se aprofundando em si mesmo, tem a necessidade de uma coisa nova já. Mas não um modismo, não confundamos isso com um modismo, porque o modismo ele é formado pela mente humana. A mente humana precisa do modismo ou dos modismos. Já o espírito não. Quando ele desperta, ele quer apenas o movimento. Ele quer se conhecer cada vez melhor. Quer mostrar cada vez mais a sua face espiritual, aquela face interna, que é aquela da qual Cristo falou: se te baterem numa face, oferece a outra face. Não significa ser um babaca e um idiota, mas reagir espiritualmente. Utilizar o saber espiritual para contornar a situação e dar uma lição de vida no agressor, de forma espiritual. Então, o espírito é isso. Ele é a metamorfose, né? Ele é a constante transformação, é o novo, como disse Cristo. Cristo disse: é preciso nascer de novo, não colocar o vinho velho, né? O vinho novo, desculpem, em odres velhos. Cristo falava muito do novo, mas não dos modismos, porque o espírito é o novo. Ou o ser humano vive segundo esses conceitos necrosados e antiquados da mente humana, ou ele vive para as depravações da mente humana. São os dois extremos, as coisas antiquadas e os modismos. Mas para além disso tudo está o novo, como disse Cristo, que é o espírito. E quando o espírito desperta, o ser humano vive nessa metamorfose, sem fazer parte de nada, apenas seguindo o fluxo da vida, sem se preocupar com o que os outros pensam. Assim, infelizmente, o indivíduo ele é taxado como louco, mas é melhor ser taxado como louco do que ser um bitolado ou um depravado, que são os dois extremos. Nós observamos pessoas bitoladas ali certinhas, né? Ou pessoas depravadas. Mas nenhum desses dois extremos é o ideal. O negócio é o indivíduo fluir, é ele seguir no rio da vida, sendo ele mesmo, nessa metamorfose da vida. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu!